Para quem tá assistindo, parece que foi rapidinho, né? É que eu não filmo tudo, eu andei muito, mas parece que eu cheguei à Cachoeira das Posses. Ali tá uma placa, Pousada Barreirinha, 10 quilômetros. Quem é o infeliz que vai andar até aqui e daqui vai andar mais 10 quilômetros a pé para ir para uma pousada? Cara, isso parece piada. Eu fiquei curioso, mas não vou matar minha curiosidade, não. Bom, não é no meio do mato, é pra cá. Então vamos embora. Ô YouTube, não seja mal. Entregue esse vídeo para algum profissional da área só para me explicar por que essas árvores aqui estão cortadas bem na sua base. Tem alguma coisa a ver com látex? Não, né? Eu não sou da área, então me perdoe a ignorância. Mas é um padrão. Repara que o trajeto é para cá, ó. Aí eu tô aqui olhando. Nesse momento, sem que eu me desse conta, o microfone também mostrava sinais de cansaço. Até a bateria dele estava no final, não somente a minha. Só que ele inicialmente gravava e parava, e eu não sabia que ele interrompia a gravação. Fui filmando sem saber que o áudio não estava sendo capturado. Nesse momento eu estava deslumbrado com essa possível casa que foi construída aí no meio do nada. Ela deve ter uma história. Quem poderia contar essa história? Se essa casa não tinha nenhuma demarcação, nenhuma descrição por perto. Bom, vamos mandar. Continuei seguindo em direção à cachoeira. E seguindo a trilha, eu percebi que havia uma parte demarcada orientando o caminho da cachoeira e uma outra que levava a algum lugar, mas não tinha nenhuma demarcação, nenhuma descrição. Parece algum lugar esquecido no tempo, sem que houvesse interesse, talvez do poder público, que as pessoas conhecessem. Então isso aguçou a minha curiosidade e eu falei, bom, só vou descobrir indo. Aí eu fui fuçando, seguindo um caminho um pouco demarcado, pelo chão, através da pisada nas gramas, eu descobri uma casa em ruínas. Eu imaginei o que aconteceu nesse momento e as dúvidas que sempre vêm à minha cabeça, né? Quando foi construída, quem morou aí, por que desabitou, ficou aí durante quanto tempo, será que nesse canto pagava IPTU? Será que a prefeitura tem noção que essa casa foi construída aí um dia? Não sei. Mas eu aproveitei e fiquei olhando a casa de diferentes ângulos. Tentei evitar entrar nela porque o teto não passava muita confiança. Se tivesse alguma presença de fiscais, deveria ter aí uma faixa amarela e preta dizendo que não deveria ultrapassar. Mas eu fiquei dali de fora fazendo os registros com o celular e viajando na minha própria imaginação. Tempos atrás, graças ao canal, me perguntaram, você é professor de história, historiador? Por causa do meu interesse em abordar a história do local, eu falei, não. Na época do primeiro grau, a matéria que eu mais gostava era educação física. Eu fui um jovem normal. Mas agora, eu tenho vontade de conhecer. Eu tenho um respeito histórico por tudo aquilo que nossos antepassados vivenciaram. A gente não vai ficar sabendo. Porque por mais estudioso que seja, a gente vai acabar num livro de história. Que foi escrito por uma pessoa e contempla a visão dessa pessoa sobre a história. Pode ser uma brincadeira do famoso telefone sem fio. Na ponta, a primeira pessoa que passa a informação inicial, passa de ouvido a ouvido. No final, quando chega ela, já é uma informação distorcida. Então, eu prefiro acreditar em quem viveu a história do que quem apenas ouviu falar da história. Essa parada ocorreu na beira do rio, onde mais à frente viria a se formar a última cachoeira que eu ia visitar. Nesse momento eu estava refrescando os pulsos e lavando as mãos.
Nesse momento eu já estava só. O áudio já havia me deixado. E eu queria experimentar a temperatura da água. À noite, eu tomei banho quando cheguei perto do mini trailer. Água gelada, mas nada se compara à temperatura de cachoeira. Então, foi uma parada estratégica também para descansar. Aproveitei, admirei um pouco a paisagem, peguei um ar e me preparei que ainda faltava um bom caminho. A maioria das imagens no final dessa expedição tiveram que ser excluídas pela ausência do áudio original não capturado pelo microfone. Mas para não descartá-las, eu resolvi acelerar a imagem e colocar um áudio por cima, justamente para compartilhar com quem deseja conhecer a região qual é o trajeto, como é a chegada, até porque ela é uma das cachoeiras mais lindas e mais distantes e pouco habitadas quando comparado, por exemplo, com a Cachoeira do Santo Isidro, que é a mais próxima. Nesse momento, já estou chegando bem próximo a ela e aí vou mostrar para vocês dividindo essas imagens que valem a viagem, mesmo tendo sido percorrido um longo caminho para chegar até aí. E essa imagem simboliza o final da primeira metade do percurso. E aí eu parei para poder ajeitar a calça, que ninguém é de ferro. Comemorei como um pinto no lixo, eu estava feliz, parecia um homem chegando à lua. Claro, tive que escorregar e meter o tênis na água. Cansaço, distração, bom que refrescou. Eu estava aproveitando a vibe, ia fazer as imagens com um drone ainda. Você sabia que não estava sendo captado áudio nenhum. Mas esse marco foi dos 10 quilômetros, faltavam mais 10. O quê? Não acredito. E eu não fazia ideia de que o percurso era esse. Eu superei meu limite, sem saber. E pretendo nunca mais tornar a fazer isso. I tried so hard and got so far, but in the end it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end it doesn't even matter. I tried so hard and got so far, but in the end it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end it doesn't even matter. Alguns momentos depois. Olhando de perto, eu acho que eu acertei. Ó, eles cortam, aí escorrem. Deve ser a história da borracha. Faz tanto tempo que eu estudei isso que eu nem lembro direito. Interessante, né? Dependendo do horário do dia, o ângulo que o sol ilumina a paisagem dá um outro realce nas folhas. Essa metade final da trilha, para mim, foi uma competição de Ironman, a qual eu não havia me condicionado para ela. Se levar em consideração que eu caminhei no total cerca de 20 quilômetros, considerando que não foi em superfície plana, irregular o tempo inteiro, aclives e declives principalmente para acessar as cachoeiras, exigiu demais do corpo. E, infelizmente, boa parte da gravação, captação e áudio não foi registrada. Não que eu seja narcisista, queira ouvir a minha voz, mas sabe quando o seu corpo é levado a condições extremas
e você começa a delirar, começa a falar coisas, não raciocinar direito. E ali estavam os registros de tudo que eu passei. Algumas coisas registradas, algumas coisas eu lembro, e as marcas do corpo ficaram no desconforto do dia seguinte, porque eu nunca me preparei para algo próximo desse percurso. Então, realmente, foi muito além do que eu planejaria. Sem contar que não era uma superfície plana como uma vila militar da vida que você vai caminhar alguns quilômetros, vai e volta. Era o tempo inteiro caminhando, tropeçando, levanta o pé, vencido pelo cansaço. Eu já não conseguia mais segurar o monopod para fazer as gravações, porque o braço também já estava pesado, entre outras intempéries que foram acontecendo no caminho. Eu nesse contrarrelógio, que só na volta, sem parar em nada, tentando vir o mais rápido possível, eu caminhei cerca de 2 horas e 10 minutos. Dei uns passos atrás porque eu estava vendo coisas. Não dá a impressão que ali no canto esquerdo não é um cachorro de lado, com a pata apoiada, como se o dono tivesse descido na trilha? Eu parei, depois eu vi que não era, falei, vou continuar andando. Acho que é miragem, deve ser falta d'água. Ai, nessa hora o cérebro já nem raciocina direito. Tá aqui, caminho de volta, atalho de trilha. É para voltar para a recepção. Poderia ir pela estrada ou poderia ir pelo atalho? Eu fiquei na dúvida mesmo, porque estrada é mais regular. Aqui tem uns passos, sobe, desce, um degrau mais afastado do outro. Ah, mas eu vou por aqui mesmo. Vamos fazer a mesma trilha que eu fiz vindo. Agora indo. Obviamente, eu não sei o que eu havia dito nesses vídeos, cujo áudio original não foi gravado, por causa que o microfone estava descarregado e eu não sabia. Mas uma coisa que vai ficar para sempre na minha memória é a exaustão a qual eu submeti o meu corpo, sem aviso prévio, sem programação. A vontade que eu tinha, em determinado momento, era deitar no chão. Só que eu sei que se eu deitasse e o sangue esfriasse, ia ser muito difícil de levantar. Para quem é corredor de rua, sabe. Tu vai correr, passa um carro, você breca. Quando você vai correr de novo, reacelerar, perde rendimento. É óbvio que para um corpo sair da inércia, você tem que botar muito mais esforço. Prova é um maratonista brasileiro, que, se eu não me engano, em 2004, nas Olimpíadas, ele foi interrompido por um escocês que saiu da torcida e o abraçou. Mesmo ficando poucos segundos, ele voltou ainda em primeiro, mas perdeu o condicionamento, não conseguindo completar a prova em primeiro. Ficou em terceiro lugar e conseguiu uma medalha de bronze e uma de honras ao mérito. Mas o que mais me deixou impressionado foi quando eu estava visitando a cidade de São José do Barreiro no dia seguinte, no próximo vídeo, qual vocês assistirão, eu avisei ao guia turístico que havia ido no Parque Municipal Serra da Bocaina sozinho. Ele falou, você é maluco? Eu falei, por quê? Você não tem medo do lobo guará lá, não? O animal te atacar? Eu falei, para de graça, pô. Ah. Aí ele chama um cara distante. Fulano, aonde é que o lobo apareceu? Aí o cara, sem ouvir na sua conversa, falou, lá no Parque Nacional Serra da Bocaina. Eu falei, caraca, que isso? Quer dizer, corri um risco desnecessário, ninguém me avisou. Aí desse momento em diante eu já sei que se eu tiver que fazer algo parecido, melhor levar uma faquinha de ponta, né? Mas se bem que nesse momento eu estava tão extenuado que nem um empurrão eu aguentava, muito menos o ataque de um animal desse porte. Reparei que eu já estou andando há mais de 1h30 e nada de chegar. E tem uma mosca, não sei se vocês conseguem ouvir. Ela está me rodeando alguns quilômetros já. Eu já estava caminhando desde as 10 horas da manhã e aí já eram 5h10 da tarde. Acho que vinha acabar 20 minutos depois, 5h30 da tarde, essa maratona. E eu percebi que nos últimos quilômetros tinha um inseto rodeando o meu corpo e pousando no meu pescoço. Fazia a repetição disso algumas vezes, rodeando e pousando. Eu acredito que o corpo humano, quando muito cansado, libera substância através do suor que esses animais identifiquem que estamos, né, em vulnerabilidade e que podemos ser, talvez, alimento para eles. Ô sol, não vai embora não.
Não vou ser resgatado não, vou chegar a tempo, hein? 2000 anos depois.